Seja bem-vindo ao ICESP TV. Aqui você fica bem informado no final de semana. No programa de hoje você vai ver: setor de indústria e abastecimento comemora aniversário de 55 anos. Pesquisa mostra que apenas metade da população usa o cinto de segurança no banco traseiro. Espaço usado por moradores de Huanugama hoje dá lugar a uma companhia de teatro. Taxa de desemprego no Brasil é a mais alta em 2 anos. Falta segurança nas estações do metrô do DF. E você vai ver também: no quadro Conta no Azul, o economista Vital Fagundes explica como fazer o orçamento pessoal e familiar. No meio ambiente e sustentabilidade, o Papa Francisco acusa potências e indústria pelo uso irresponsável dos recursos naturais. Cinema, Exterminador do Futuro Quinto, Gênesis, ficção científica estreia em 3D nos cinemas. O ICESP TV está no ar. Boa tarde. O setor de indústria e abastecimento é mais antigo do que Brasília. O aniversário de 55 anos da região administrativa foi comemorado em grande estilo. A região arrecada 56% do ICMS do DF. No dia 14 de julho, o setor de indústria e abastecimento, CIA, completou 55 anos. Para celebrar essa data importante da região administrativa do Distrito Federal, foi oferecido um café da manhã para a população. A festa contou com músicas da Orquestra da Polícia Militar e a presença de pessoas que ajudaram no desenvolvimento da região. O CIA é uma região que nasceu no Distrito Federal mesmo antes de Brasília ser inaugurada. A história da região foi construída com esforços, determinação e muito trabalho por parte dos que fizeram crescer e abastecer todo o território de Brasília. Seus 55 anos é comemorado com um café da manhã especial na Feira dos Importados. O café da manhã está excelente, nós estamos encontrando os amigos, o pessoal está todo mundo vindo para cá, estamos bem servidos, entende? E foi uma forma de reunir os administradores de empresas que estão aqui no CIA. Quem não conhece pode vir aqui fazer uma visita no CIA, conhecer a Feira dos Importados, que tem muita coisa bacana aqui. Tá maravilhoso aqui, tá muito gostoso. É um momento de confraternizar, né, com toda a comunidade. Bacana, gostei muito. Porque no CIA você encontra de tudo, né? Muita variedade e o preço sempre é bom aqui. Na realidade, o CIA ele detém 60% a 65% do produto interno bruto do Distrito Federal. Portanto, é uma cidade, é uma região administrativa que merece realmente o olhar mais apurado da administração pública, seja ela a nível do Distrito Federal, seja ela a nível até mesmo federal. E com certeza o trabalho está sendo feito para valorizar o CIA como região administrativa e para melhorar ainda mais a relação entre empresário e a população de Ato. Invisto em Brasília, acredito no setor produtivo, nós temos um desenvolvimento muito grande, é diferenciado de todo o Brasil. Nós temos produção aqui já grande na área de hortifrutis granjeiros, indústrias, né, como as indústrias metalúrgicas. Nós temos um comércio muito forte que é ligado ao setor automotivo, as concessionárias estão todas aqui no setor de indústria. E as empresas de materiais de construção, quer dizer, tem tudo a ver com o crescimento de Brasília. Em 1967, o CIA começou a jornada de ampliação industrial para o DF. Já em 14 de julho de 2005, o CIA ganhou a primeira administração. A região administrativa do CIA é responsável por 56% da arrecadação de ICMS do DF. São mais de 82 mil trabalhadores, 4.347 empresas de grande, médio e pequeno portes. Cerca de 300 mil pessoas circulam pelo CIA diariamente. Acidentes de grande repercussão, como a morte do cantor Cristiano Araújo, relembra a importância do cinto de segurança. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego diz que em acidentes ele reduz o risco de morte em 75%. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, mais de 30 mil pessoas morrem todos os anos devido ao não uso do cinto de segurança. Para cada pessoa que morre, 2 ficam inválidas e 7 com sequelas. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revelou que 79,4% dos brasileiros possuem o hábito de usar o cinto no banco da frente. Nos assentos traseiros, o número cai para 50%.
Um exemplo disso foi a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo e a namorada Alana Moraes após acidente de carro na madrugada do dia 24 de junho. Ambos estavam sem o cinto de segurança. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o casal estava sentado no banco de trás e a Alana foi arremessada para fora do veículo. O motorista e o empresário do cantor sofreram apenas ferimentos leves. Infelizmente, nós temos uma cultura, como algumas partes do mundo, quando não tem a presença do Estado, não há cobrança, fiscalização, há um relaxamento por parte da população. Então, o que nós observamos? Naqueles locais do país onde tem uma fiscalização mais eficiente, o Estado mais presente, é mais comum o uso do cinto de segurança e a conscientização da importância do uso do cinto. Lamentavelmente, em regiões onde a gente observa que há uma ineficiência ou a falta da presença do Estado, a falta de fiscalização, da educação, é mais comum a falta do uso do cinto pelo comodismo, pela sensação de não ser fiscalizado. Uma análise feita pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego verificou que o cinto de segurança reduz o risco de morte em 45% para os passageiro da frente e no banco de trás em até 75%. De acordo com o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, o não uso do cinto de segurança acarreta em infração grave de 5 pontos na carteira, multa de R$ 127,69 e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Se o passageiro for criança, a multa sobe para R$ 192 e a infração passa a ser gravíssima, com 7 pontos na carteira. Sonho de um professor de artes cênicas, a Companhia Semente de Teatro no Gama é uma referência cultural da cidade. O local antes era usado por moradores de rua. A Companhia Semente de Teatro inaugurou seu espaço cultural no Gama. O local antes era cedido para a Associação dos Artesãos e perdeu a concessão pública por abandono do local, que passou a servir de abrigo a moradores de rua e usuários de droga. Assim como na mitologia grega, onde a fênix renascia das cinzas, no Gama, de uma semente e de sonho de um professor de artes cênicas, nasce um espaço de cultura, lazer e entretenimento. Valdeci Moreira é professor de artes cênicas, já deu aulas em oficinas de teatro e abriu a Companhia Semente de Teatro no Gama. Esse espaço ele ficou 16 anos abandonado. Tá? Ele era lugares de morador de rua. Antigamente funcionava a Associação dos Artesãos. Tá? A associação ela não deu continuidade nesse trabalho aqui. E o que esse espaço se tornou? Ele se tornou um espaço de morador de rua, de usuário de droga, tá? Além de prostituição também. E esse espaço estava completamente deteriorado. Tá? Antigamente ele era um espaço invisível para a comunidade do Gama. Hoje ele é um espaço que é visível, onde as pessoas veem todo esse grafite que dá uma outra vida para essa cidade, para esse setor também. Deixa o axé do menino. Saudade de você, saudade. Mãe, o homem disse que eu tô um lugar bonito, mãe. Bonito é você, meu filho, bonito é você. Ué, tão triste. Queria tanto saber que tinha estado esse morro. E hoje a gente está aqui com a Marli Trindade, produtora cultural do Espaço Semente, que vai contar pra gente qual que é a programação. Bom, a programação aqui é bem variada. Nós agora estaremos estreando uma peça que é baseada na obra de Guimarães Rosa, Miguelim. Além disso, nós já tivemos várias programações aqui, né, desde a inauguração, a inauguração desse espaço foi em fevereiro, o espaço cedido pela administração do Gama, e estreamos com Vestida de Mar, um espetáculo teatral, e tivemos também shows do cantor Rubi, exposições, e assim, vai ser muito variado, toda a programação aqui vai ser muito variada. A peça conta a história de Miguelim, que vive com a família no interior do sertão mineiro. Na trama, o menino vive diversas situações típicas da infância, mesmo com os diversos conflitos familiares que ele enfrenta. Rodeado de tragédias, Miguelim é forçado a amadurecer inesperadamente. Eu sou o Miguelim, o protagonista desse espetáculo, e eu estou muito feliz de poder estar participando de uma oficina aqui. Eu acho bem legal que a gente fala bastante do sertão. O teatro é entrega, dedicação, humildade, amor, respeito e magia. É troca, é o jogo, é o outro. É conjunto, é um todo. O teatro é o remédio da minha alma. Você torna a corrida aqui, Tereza. Ou então te mato, Tereza. Ou me mata. Torna a corrida aqui, Tereza. Sai daqui agora, Tereza.
Aumenta o número de assaltos e roubos de carros próximos às estações do metrô do DF. No Guará, o problema merece a atenção dos usuários. A falta de segurança tem preocupado os moradores do Guará. Nem mesmo as 2 estações de metrô da cidade, que apesar de bastante movimentadas e bem localizadas, têm ficado fora da ação dos bandidos. Escolas, faculdades e comércios perto das estações também sofrem a falta de segurança. As estações de metrô da cidade do Guará foram criadas para atender em média 20 mil moradores. Apesar de suas boas localizações, elas têm sido alvos constantemente de assaltos e roubos. A 4ª delegacia da cidade tem registrado constantemente muitas ocorrências. Os moradores da cidade andam preocupados. A moradora Maria Estela relata que já foi assaltada 5 vezes. Olha, a segurança aqui perto está assim, muito precária, muito mesmo, né? Porque é assalto aqui todo dia. O meu quiosque, eu tenho um quiosque aqui na feira, já foi assaltado 5 vezes. Da minha vizinha foi assaltado 22 vezes. Eu já fui assaltada por aqui, mas a questão que me deixa mais preocupada é a questão de deixar o meu carro aqui, porque tem questão de assalto, né? Tem os guardinhas que ficam por aqui, mas falta policiamento. Acho que deveria ter uma polícia que ficasse andando por aqui, nas redondezas. Até na questão de sair daqui do metrô e ir para aquela parte de lá, do Unicesp também. Eu morava por ali e eu me sentia muito insegura de ir, porque às vezes eu saía umas 11h30 da noite e não tinha, ficava preocupada. Minha mãe tinha que vir me buscar, esse tipo de coisa. É perigoso tanto vindo de lá para cá, como aqui nos estacionamentos. Aqui da feira é perigoso. Roubam um carro aqui, sempre estão roubando carro. Nesse estacionamento aqui na beira da feira, na beira do metrô, sempre estão levando carro. Semana passada mesmo levaram uma estrada aqui em frente à feira, aqui na frente, em frente ao metrô, em frente à feira. Na média nacional, a taxa de desemprego foi a mais alta em 2 anos. O índice de 7,9%, registrado nos 3 primeiros meses de 2015, ficou acima da taxa do primeiro trimestre de 2014, 7,2%. A taxa de desemprego do primeiro trimestre deste ano, 7,9%, é a maior desde o mesmo período de 2013, quando foi de 8%. A população desocupada também cresceu, chegou a quase 8 milhões de pessoas, 23%, a maior que no trimestre anterior. Dos jovens de 18 a 24 anos, 17,6% estavam sem trabalho nos primeiros 3 meses do ano, mais que o dobro da média nacional, que foi de 7,9%. O desemprego é mais alto entre as pessoas que não completaram o ensino médio e mais baixo entre as que têm nível superior completo. O que também aumentou foi o índice de empregados com carteira assinada no setor privado. A carteira de trabalho assinada não é uma garantia de manutenção do emprego, mas, hoje em dia, como os custos de demitir são muito altos, o empregador pensa 2 vezes antes de desligar um funcionário. Você sabe o que é alteridade? É a capacidade de alguém se colocar no lugar do outro. Este conceito é muito importante na pedagogia e foi tema de documentário feito pelos alunos do jornalismo do ICESP Promove. Confira! Alteridade não. Nunca ouviu falar? Não que eu me lembre. O que seria alteridade? Eu já me coloquei, eu faço isso constantemente com o meu psicólogo. Ele me fala, se coloca no lugar de alguém, veja como a pessoa se comportaria se fosse você. Mas é uma situação meio estranha. O termo só é compreendido na medida que não afeta os interesses da elite branca dominante e capitalista. No Brasil, convivemos até os dias de hoje com o mito da democracia racial, uma falsa ideia de que existe harmonia entre as 3 raças. A disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, ela surge com o propósito de atender ao princípio legal de 2 leis, a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008.
A primeira, ela trabalha no sentido de que a necessidade de haver a obrigatoriedade de se trabalhar a cultura afro-brasileira e africana em toda a educação básica. A segunda, sobre a educação indígena, também trabalhando na educação básica. Para trabalhar tanto as duas temáticas, a indígena e a negra, na educação básica, é preciso que esse professor que vai atuar na educação básica seja formado para trabalhar esses dois temas na educação básica. Por isso que os cursos de formação de professores, no caso o curso de Pedagogia e Letras, estão trabalhando com essa disciplina no currículo das duas grades curriculares. Os negros eles ainda estão um pouco retraídos. Eu até outro dia estava conversando com a professora e dizendo que eu gostaria de vê-los, sabe, mais à frente das coisas, tendo mais atitude, porque agora nós podemos ser protagonistas. Nós não somos mais só figurantes, né? A gente pode participar, nós temos autonomia, né? Temos liberdade, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acredito que está mudando. Eu estava numa parada de ônibus e uma senhora negra chegou, a qual, no momento, ela resolveu falar para mim, nós começamos a conversar e de repente ela falou para mim que já estava tarde, como naquele dia não tinha ônibus passando com tanta frequência, ela quis mudar de parada e eu fui com ela. Só que quando ela olhou a hora e falou que naquele horário ela tinha uma cliente marcada, eu já olhei para ela e perguntei se ela era manicure. Os professores que vão atuar em sala de aula, eles devem estar preparados para resolver os problemas do cotidiano, né? E partindo da teoria de Paulo Freire, que diz que o começo de tudo é se respeitar o ser humano e que a partir do respeito que você tem com si mesmo é o que você faz com o ser humano, com o outro, né? Com o próximo. Então, isso independente de cor, de raça, os alunos em formação, eles têm que estar preparados para isso. Então eu costumo dizer para os alunos, você não dá aquilo que você não tem, né? Então aqui no processo de formação isso deve ocorrer, né? Sempre o que acontece em sala de aula é o que eles vão reproduzir lá fora quando estiverem na sala de aula deles, né? O nosso aluno também é carregado de preconceito. Por exemplo, o objetivo de falar sobre alteridade foi exatamente por observar que os alunos do curso de formação de professores, no caso os nossos alunos de Pedagogia e Letras, eles têm uma dificuldade muito grande de compreender essa questão, especialmente quando diz respeito à questão das cotas. Num determinado momento, no debate com relação às cotas, foi onde mais se evidenciou essa questão da dificuldade do nosso aluno perceber o princípio da alteridade, perceber o sentido de se colocar no lugar do outro. Então ainda está muito difícil para o nosso aluno compreender esse processo, por isso que ele é um processo lento, é um processo novo e é um processo paulatino, gradativo, ele vai acontecer gradativamente, ele não pode deixar de existir. Os debates, o diálogo, as discussões devem continuar e devem ser mantidas porque é necessário e urgente combater o racismo. Depois do intervalo você vai ver, no quadro Contas no Azul, o economista Vital Fagundes, em tempos de crise, ensina você a fazer um orçamento pessoal e familiar. Já o professor Bernardo Verano fala da encíclica papal sobre meio ambiente e sustentabilidade. No cinema, André Cunha comenta o Exterminador do Futuro V, Gênesis. Já voltamos. Proporcionar ao presente um futuro melhor é a nossa força. Estimular as curiosidades para compreender o mundo é o nosso segredo. Praticar os conhecimentos adquiridos para desenvolver habilidades é a nossa diferença. Ensinar a agir de forma consciente e generosa, pois ações pensadas transformam tudo para melhor. O futuro depende daquilo que acrescentamos ao presente. Vestibular Estude com Bolsa. Marque a sua prova. Faculdade CESP 20 anos. O nosso presente é o seu futuro. Você não sabe para onde vai o seu dinheiro? O economista Vital Fagundes sugere a realização do orçamento pessoal e familiar.
Olá, você, tudo bem? Hoje nós vamos responder a pergunta do Rogério, lá de Fortaleza. O Rogério diz o seguinte: Vital, eu trabalho muito, ganho até bastante dinheiro, mas não sei para onde está indo o meu dinheiro. O que fazer? Rogério, olha, uma coisa importante, chama-se orçamento pessoal e familiar. Nós temos, Rogério, aqui no nosso livro Contas no Azul, um capítulo que fala exatamente sobre como organizar o orçamento. Mas eu vou dar uma dica rápida para você. Primeiro aspecto, Rogério, você precisa saber exatamente quanto você ganha. Registre exatamente a sua receita mensal. Depois disso, você retira parte desse valor para a realização dos seus projetos, dos seus sonhos de médio, curto e longo prazo. É o chamado pagar-se primeiro. Terceiro passo importante: no início do mês, estime as despesas que você terá durante todo o mês, para que você faça com que as suas despesas caibam dentro do seu orçamento. Quarto passo: anote rigorosamente todas as despesas. A anotação das despesas pode proporcionar uma economia de 12% a 15% dos seus gastos. Por quê? Faz milagres? Não, porque você começa a perceber os seus hábitos de consumo. E finalmente você tem que, a todo final de mês, fazer uma avaliação de como estão as coisas. Esta avaliação é que vai lhe dizer que rumo você tomará para o próximo mês. Portanto, Rogério, leia o nosso livro, leia o capítulo que fala sobre orçamento. E eu tenho certeza que você vai ter a possibilidade de viver melhor e saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Eu sou Vital Fagundes e esse é o seu Minuto Contas no Azul. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo. Confira a posição da Igreja Católica na encíclica do meio ambiente. O Papa Francisco acusa as indústrias e as empresas pelo uso irresponsável dos recursos naturais. O Vaticano divulgou em junho a encíclica sobre o meio ambiente e Papa Francisco pediu mudanças em estilo de vida e acusou grandes potências pelos problemas ambientais. O Papa Francisco culpa diretamente a humanidade pelo aquecimento global em sua encíclica sobre o meio ambiente e afirmou temer que o controle da água por grandes empresas mundiais termine por provocar uma guerra ainda nesse século. É previsível que o controle da água por parte de grandes empresas mundiais se converta em uma das principais fontes de conflitos desse século, escreveu o pontífice que viveu na Argentina, sua terra natal, as tensões sociais pela privatização da água. Francisco pediu na encíclica mudanças do estilo de vida e acusa as potências e suas indústrias de fazer um uso irresponsável dos recursos naturais. A humanidade está convocada a tomar a consciência da necessidade de realizar mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, escreveu o Papa, que acusa a política e as empresas de não estarem à altura dos desafios mundiais, depois de terem feito um uso irresponsável dos bens que Deus coloca na Terra. O Papa também denunciou a submissão da política à tecnologia e às finanças, como causa dos fracassos nas reuniões mundiais para conter o aquecimento global e a deterioração do planeta. Ele ainda denunciou o atual sistema econômico mundial, que usa a dívida externa como instrumento de controle, e os países ricos por não conhecerem a dívida ecológica que eles mesmos têm com países em desenvolvimento. Chegou o momento de aceitar que meio ambiente é qualidade de vida e que os recursos naturais são esgotáveis na taxa de exploração atual. Temos que associar planejamento ao fator consumo para que esses bens, cada vez mais escassos, se tornem utilizáveis pela sociedade. Temos também que pensar de uma nova forma de buscar uma sociedade mais justa. A Igreja Católica visa ser um pilar desta transformação, que não é só da Igreja Católica, e sim de todos nós.
E você, vem fazendo a sua parte? Pense nisso. No quadro Cinema, o professor André Cunha comenta O Exterminador do Futuro V, Gênesis. O filme reinicia a história com uma nova linha de tempo e novos personagens. Olá! Cheio de clichês e de diálogos absurdos, Exterminador do Futuro 5, Gênesis, dirigido por Alan Taylor, resgata a premissa de Exterminador do Futuro 1 de 1984. Não se trata de um remake ou de um prequel do filme dirigido por James Cameron e estrelado por Arnold Schwarzenegger, mas um reimagining, que significa reimaginação ou reinvenção da história. Ou seja, a coisa toda fica ainda mais confusa e impenetrável. Schwarzenegger está de volta e a tirada da vez é: estou velho, mas não obsoleto. Eis aí um filme que só causa tédio e confusão, disse o jornal USA Today. Exterminador do Futuro 4 causava tédio, mas este te deixa triste, declarou o crítico de cinema do jornal The Guardian. A certa altura, na iminência de se jogar em cima de um helicóptero, o implacável ciborgue modelo T-800 dá a deixa que o deixou famoso: I'll be back, que significa eu vou voltar. Bem, não precisa não, cara. Vê se vai e não volta, porque esse seu filme é horroroso. Já eu sim vou voltar. Me aguardem, gente. Tchau, tchau. A banda Massai do DF produz um som diferenciado. O objetivo é mostrar ao público um rock nacional de qualidade. O ICESP TV recomenda. Fala galera, nós somos o Massai e essa é a segunda música que a gente está lançando como prévia do CD e ela se chama Desapareceu. Massai, criada em 2006, tem 5 integrantes apaixonados por música. O estilo é o rock alternativo. Alan Lima é o vocalista. O nome da banda surgiu como adaptação do nome de uma tribo africana. Vencedora de inúmeros concursos culturais, festivais de música em Brasília, Massai também se fez presente em concursos de âmbito nacional. Foi uma das 25 semifinalistas do concurso Vem para o Novo, da Caixa Econômica Federal, que contou com mais de 700 grupos inscritos. Lançou recentemente novo EP, um CD com menos músicas, intitulado Persona. O produto possui 7 faixas e foi gravado, mixado por Ricardo Ponte, com a produção de Marcelo de Sá. Por hoje é só. O ICESP TV fica por aqui e até a próxima.